os teus anjos conosco. Senhor, dá, ó Pai, assim, a tua graça nesta noite ao teu servo, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, quem está feliz aí? Não, de verdade, quem está feliz e sente a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Nós acabamos de cantar uma canção linda. Essa canção fala: por onde for, Deus quer te enviar para um lugar. Amém? E nós estamos nesse seminário. Para mim é um privilégio. Pode sentar. Para mim é um privilégio fazer parte disso daqui. Me senti bastante honrado com o convite. Me chamo Bruno. Deus, pela sua misericórdia, confiou em nossas mãos uma igreja chamada Real Amor. Nós estamos ali na QND 6, em Taguatinga. Sou marido da Andréia há quase 25 anos. Tenho um filho chamado Isaac. Ela não pôde estar aqui porque ela está com uma gripe forte, mas já estamos declarando e profetizando a cura sobre a vida dela. Ela queria muito estar aqui nessa tarde, mas eu acredito que Deus nos reuniu aqui para um propósito. Você acredita nisso? Amém? Eu acredito que a partir desse seminário, Deus ele vai reacender a chama em corações. Eu estava orando essa semana por esse seminário e o Senhor falou claramente ao meu coração que Deus traria pessoas para cá para reacender uma chama. Então entenda de uma vez por todas, você pode sair desse seminário totalmente diferente. Se você quiser, se você abrir o teu coração. E eu não tenho dúvidas que aquilo que Deus preparou para nós durante essa tarde tão incrível, nós vamos sair daqui. Eu costumo falar, né? Desculpa a linguagem, mas eu falo que a gente pode sair daqui chapado no Espírito Santo, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre os desafios da igreja com o crescimento tecnológico. Quem tem aqui menos de 30 anos, levanta a mão aí. Sem mentir, hein? Não é 30 anos de convertido não, gente. Tá? Aí, ó. A irmã falou assim, no corpo, na mente ou no coração? Gostei dessa daí, hein? Gostei dessa daí. É isso aí, a mente é de adolescente. É isso aí. Gente, então assim, ó, pouquíssimas pessoas nós temos aqui com menos de 30 anos. E nós vivemos, pelo menos nos últimos 20 anos, um avanço tecnológico muito grande. Estudiosos dizem que nos 20 anos que a gente viveu, nós avançamos em tecnologia 1 milhão de anos. Olha isso. E nós não podemos achar que isso não tem a ver com a igreja. Pelo contrário. A igreja que não tiver o olhar para isso daqui, ela vai ficar para trás. Sabe por quê? Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que não é dessa terra que não tem um celular? Quem não tem celular, levanta a mão aqui. Olha! Glória a Deus. Não pode usar? Ah, então é por isso. É porque ele tem algo e ele não pode usar o celular. Mas hoje é uma realidade. Hoje a gente vive numa geração conectada. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. Mas antes de introduzir aqui sobre o que nós vamos falar, eu quero contar um pouquinho da história da Real Amor. Eu me sinto muito honrado de estar aqui num seminário sobre missões, falando sobre isso, porque a gente nasceu há pouco tempo. Nós temos 4 anos e pouquinho de igreja. E nós nascemos literalmente na pandemia. O senhor também, pastor? Ah, o pastor Cláudio também? E nós nascemos literalmente na pandemia. Nós inauguramos a Real Amor. A Real Amor nasce no dia 24 de novembro de 2019. Em janeiro, estoura a pandemia no mundo. Então pensa, 2 meses que a gente abriu a igreja, a gente tem que fechar por conta da pandemia.
Mas uma coisa eu já quero declarar sobre a tua vida, cara. Se Deus te deu uma palavra, Ele vai cumprir ela na totalidade. Pode vir o que for, pode vir o problema que vier. Deus, Ele é fiel para cumprir. Amém? E quando Deus nos deu essa missão, essa honra de cuidar da igreja, que é dele, eu lembro que eu estava num culto, e aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim: Bruno, a partir de hoje eu estou rasgando todos os seus diplomas e estou te chamando para o ministério. É bonito muitas vezes ouvir isso, né? É romântico, mas só eu sei o que eu vivi com o Espírito Santo. Porque eu tinha uma carreira profissional, eu sou da área de tecnologia, né? Então desde os 18 anos eu trabalhava na área de tecnologia, e aí trabalhava numa multinacional. E aí, de repente, Deus fala assim: estou te chamando para o ministério. Como? Nunca sonhei em ser pastor, nunca sonhei com o ministério, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Amém? Então, quando eu entendi isso, quando eu falei assim, cara, eu entendo que aquilo que Deus tem para a minha vida é muito maior do que muitas vezes aquilo que eu penso, aquilo que eu sonho. E eu sei que Deus nos reuniu aqui para nos ativar. Amém, gente? Porque eu acredito que nós estamos no fim dos tempos, sim ou não? Os sinais estão aí. E a gente precisa entender de uma vez por todas o nosso papel como igreja do Senhor. E aí, depois que Deus falou isso ao meu coração, eu fui demitido. Do nada, assim, né? Eu estava numa ascensão na empresa. E aí, de repente, me chamam para uma reunião e eu sou demitido da empresa. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. E aí Deus começou um processo em mim. Porque todas as vezes, entenda que eu vou falar com você, todas as vezes que Deus coloca um projeto dentro do teu coração, Ele começa a te aperfeiçoar para você cumprir com o propósito dEle. E aí Deus começou um plano na minha vida, de muitas coisas, de muitas experiências, e Deus começou a plantar a igreja no meu coração, e eu brigando com Deus, porque eu falei: Deus, eu não vou fazer isso. Deus, eu não quero. É só eu ou você já falou isso também para Deus? Né? Eu acredito que a maioria das pessoas. Só que quando Deus ele aponta, querido, deixa eu te falar, já era. Eu falo para as pessoas: perdeu, playboy. Porque você vai ter que cumprir sim com o propósito de Deus. Você pode, andar, você pode demorar, você pode... É igual o povo, tinha 40 dias para poder chegar num lugar, mas ficaram 40 anos. E aí hoje eu quero falar para você, você quer ficar 40 anos, você hoje pode decidir falar assim: Deus, eis-me aqui e pode contar comigo nessa missão. E aí eu entendi isso e eu falei: Senhor, tá bom. E aí briguei com Deus durante 9 meses, e Deus falando ao meu coração, colocando a visão da igreja dentro de mim, enfim. E eu vivi isso durante 9 meses, só eu e Deus. Porque tem coisas, cara, que Deus ele trabalha em você. Nem a minha esposa sabia de nada. E aí depois de 9 meses eu falei assim: Deus, eu não aguento mais, eu vou te obedecer. E aí virei para minha esposa e falei assim: amor, Deus colocou uma igreja dentro do meu coração. E aí a resposta que eu precisava veio da boca dela, para poder me impulsionar ainda mais. Ela falou assim: amor, um dia eu falei para você que você era meu ministério. E se Deus falou com você, eu estou contigo. Desse jeito. E aí eu falei assim: então, beleza, vamos. Né? Passou alguns dias, nós conversamos com o nosso pastor, e aí falamos para ele tudo aquilo que Deus estava gerando no nosso coração. E aí, depois dessa conversa, se passaram 7 dias. Eu recebo uma mensagem de um discípulo, de uma pessoa que a gente tinha discipulado, e ele falava assim na mensagem: pastor, eu acabei de ter uma experiência com Deus, eu não estou entendendo nada. Eu passei aqui por um lugar, Deus mandou eu parar o carro, tirar a foto desse prédio e te enviar. Olha o mistério, pastor Cláudio. E aí, na hora que eu vi a foto do prédio, eu falei assim: não, Deus, você está de brincadeira, né? Lá onde nós estamos hoje, lá na QND, um prédio grande, né? E eu falei assim para Deus, Deus, mas eu não tenho ninguém.
Porque até então a igreja era eu, minha esposa, meu filho. E a visão que Deus tinha nos dado. A gente ia começar um pequeno grupo na nossa casa. E na nossa imaginação era daqui uns 5 anos, 7 anos, a gente implantar a igreja. Só que a Bíblia diz que 1000 dias para Deus é como se fosse um, né? E aí, de uma forma sobrenatural, e eu sou meio ousado, quando Deus me dá sinais, querido, eu vou, não quero saber se tem pessoas, se tem dinheiro. Eu vou porque eu creio no meu Deus, que pode abrir todas as portas, que a Bíblia diz que o que é impossível para o homem é possível para Deus. E aí eu falei para a Andréia, minha esposa, eu falei assim, amor, olha só a mensagem que o Lelo mandou para mim. Ela falou assim, oxe, amor, você está doido, é? Isso é maluquice. E eu falei assim, amor, não quero nem saber, eu já vou mandar a mensagem, porque tinha uma placa aluga-se. E eu mandei uma mensagem para o dono, falei assim, ó, eu quero visitar lá amanhã. E aí fui. Quando o cara abriu a porta do prédio, sabe quando, vocês já viram aquelas maquetes 3D, que é usado principalmente na arquitetura, que vai subindo as paredes assim e te mostra como que vai ser o resultado final da casa? Eu vi a igreja que Deus tinha colocado dentro do meu coração, naquele vão. E aí eu estava doido, né? Só eu e Deus falando assim, Deus, o que o senhor está fazendo? E aí o cara me mostrou o prédio, foi apresentando, até que ele falou assim, pastor, mas é tantos R$1.000 o aluguel. E eu pensando dentro de mim, né? Eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? Vai embora. Porque como é que aluga um lugar sem ninguém? E aí ele fechou a porta e falou assim, mas faz o seguinte, faz sua proposta. Aí eu falei, então tá bom, né? E aí estava eu e meu cunhado, aí fomos para o apartamento dele, fizemos uma proposta que era impossível ele aceitar. E aí no dia seguinte, nós fomos lá apresentar a proposta. Na hora que a gente apresenta a proposta para ele, ele pega o papel e fala assim, não, eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou conversar com o dono e volto a falar contigo. Aí eu olhei para meu cunhado e falei assim, ué, mas ele não é o dono? Porque ele chegou lá apresentando como tinha feito o prédio, como que eles tinham construído e tal. Até então eu achei que ele era o dono. Enfim, e aí saímos lá da reunião, oramos, e aí eu falei assim, Deus, está nas suas mãos, eu não pensei nisso, eu não planejei isso, mas o Senhor que sabe. No dia seguinte, isso foi numa terça-feira, na quarta-feira nós fomos lá apresentar a proposta, na quinta-feira ele me liga às 8h30 da manhã, falando assim, Bruno, aqui é o Cláudio, lá do prédio da QND, olha só, eu falei com o dono, e o dono quer falar com você. Pode ser hoje às 15 horas? Eu falei, pode, vamos estar lá. Aí na hora que ele foi desligar, ele falou assim, mas deixa eu te falar uma coisa, pastor. Não sei porquê, mas eu estou sentindo no meu coração de falar isso para você. Eu trabalho há mais de 20 anos com o seu Cairo, e o seu Cairo ele é um multimilionário aqui de Brasília, e ele tem mais de 100 prédios aqui em Brasília. E ele nunca quis falar com ninguém que estava alugando um imóvel dele, mas com você ele quer falar. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim, Deus, o que o senhor está fazendo? Eu falei, mas amém, né? Vamos lá. E aí cheguei lá no escritório do seu Cairo. Quem conhece a empresa Cecim Sarkis? Ele é dono da Cecim Sarkis. Todos os prédios da Comunidade das Nações, quem conhece a igreja, são dele. Os prédios da Comunidade das Nações. A maioria dos prédios daquele restaurante é... Ai, Jesus. Que está abrindo para tudo quanto é lado aqui em Brasília? Não. Potiguar. A maioria dos prédios do Potiguar são dele. E aí eu entrei na sala dele. O senhor Cairo é um senhor de uns 70 e poucos anos, cabelo branco. Aí ele, quando eu entro, ele fala assim, e aí, filho, gostou do prédio lá? Me chamou de filho. Aí eu já falei, Jesus, que mistério é esse aí que o senhor está fazendo? Nunca me viu na vida e está me chamando de filho? E aí eu falei para ele, seu Cairo, aquele prédio lá é um sonho para qualquer pastor que queira começar uma igreja. Porque o prédio, ele é, né, a fachada dele é bonita, tem 6 metros de altura, pé direito, não tem uma coluna no meio, é um vão livre. Né? E falei para ele, pastor, aquele prédio é incrível para quem quer começar, ainda mais para mim, que nem pensava nisso. E aí fui contar a minha história. Falei para ele, olha, eu nunca sonhei em ser pastor, mas um dia Deus falou isso, 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 e Deus falou para mim que Ele ia me dar uma igreja. E aí falei para ele, aí ele falou assim, mas deixa eu te falar, você nunca fez negócio na sua vida, né?
Aí eu falei, seu cara, desse nível não. Não, eu percebi, porque essa proposta que você fez aqui, ela não existe no mundo dos negócios. Porque era maluquice, gente, o que a gente tinha pensado, entendeu? Na época, o aluguel era R$6.000. E aí a gente tinha falado, a gente tinha pedido 30% de desconto, já de cara, né? Em cima do aluguel. E a gente tinha colocado que no primeiro ano a gente só ia pagar R$1.500. Receba a ousadia de Deus aí na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E aí ele começou a dar uma aula para a gente sobre economia, sobre estratégia financeira. Ele é um senhor de uma mente brilhante. Hoje se tornou um amigo, cara. Que quase todos os meses a gente senta à mesa para tomar um café. E aí ele nos deu uma mentoria que eu não teria dinheiro para poder pagar. Ficamos quase 2 horas ouvindo ele. E todas as vezes que ele falava comigo, ele virava e falava assim, mas você está com medo, né? E eu falava assim, não, seu cara, não é medo. Ele é medo sim, você está com medo. E aí continuava falando e tal, aí passava 5 minutos conversando, você está com medo, né? Aí eu falei, seu cara, mas não é medo, é porque você está com medo. E aí, beleza. Aí depois de umas quase 2 horas de conversa, ele parou, ele mais uma vez falou, você está com medo, né? Eu falei, seu cara, eu não estou. Ele falou, você está com medo. Aí ele parou de conversar, pegou o celular dele e ficou lá, colocou os 2 pés em cima da mesa dele lá e ficou lá no celular. E eu falei, cara, e agora? Eu vou embora, né? Olhei para meu cunhado e falei, o que eu faço? Vou embora? Né? E aí passou uns 5 minutos, ele pesquisou uma bicicleta daquelas de criança com rodinha. E aí ele colocou bem na minha cara e falou assim, ó, tá na hora de tirar a rodinha, né, filho? E começar a pedalar sem rodinha. Tem pessoas que estão aqui hoje, que estão com rodinha, mas a partir desse seminário você vai começar a pedalar sem rodinha. E aí na hora que ele falou isso, cara, o Espírito Santo me deu uma força. E eu falei assim, seu cara, eu não estou com medo não, vamos fechar negócio. E aí aquele conflito, né? Porque era loucura, gente. Como é que aluga um prédio? Sabe, o prédio lá tem, eu acho que de templo assim, sabe, Daniel, quantos metros mais ou menos? Uns 400 metros, né? Uns 400 metros quadrados de vão livre. E aí eu falei assim, como é que começa um negócio desse? Sem ninguém. Loucura, né? E algo dentro de mim, mas o Espírito Santo falando para mim assim, olha, vai. E aí eu falei, então vamos fechar negócio. Aí ele começou, então tá bom, vamos rasgar essa proposta ridícula aqui que vocês fizeram, né? Mas a única coisa que presta disso daqui é os 30% de desconto que você pediu. A única coisa que presta, eu vou te dar os 30% de desconto. Só que eu vou te fazer algo aqui. Aí pediu um papel, uma caneta lá pro Cláudio e falou assim, ó, nos primeiros 3 meses eu vou te dar de carência. Eu nem sabia que existia esse negócio de carência. Nunca tinha fechado negócio da minha vida, gente. E aí ele falou, vou te dar 3 meses de carência porque eu sei que você vai ter que reformar lá o lugar. E é como se eu estivesse te dando 18 mil na sua mão para você reformar, porque depois as benfeitorias vai ficar para mim. O prédio é meu. Né? Falou desse jeito. Aí eu falei, uau, que legal. Aí ele, ó, nos próximos 6 meses eu vou te dar também tantos % de desconto, em 1 ano eu vou te dar tantos % de desconto, 2 anos tantos % de desconto, 3 anos tantos % de desconto. Quando eu olhei, gente, no montante da proposta, ficou inferior à proposta que eu tinha pedido para ele. Por que eu estou contando essa história antes da gente entrar nisso daqui? Porque eu sei que Deus trouxe pessoas aqui para poder fortalecer a sua fé, cara. Para poder continuar acreditando na palavra que um dia Deus te deu. Porque se Ele deu, Ele vai cumprir. E aí eu falei, e aí ele falou assim, aí tá bom, filho? Até hoje me chama de filho. Aí eu falei, seu cara, já coei cheio d'água, né? Eu falei, seu cara, não sei nem como te agradecer. Não precisa me agradecer, não. Outra coisa, a partir de hoje a gente não tem um relacionamento de locador e locatário, não. A gente tem uma aliança. Aí ele virou para mim e falou assim, a única coisa que eu te peço, nunca minta para mim. Porque o dia que você mentir, você vai me perder. Aí eu falei, amém, seu cara. Aí eu falei, posso dar um abraço? Aí ele, claro, filho, vem cá, e deu um abraço nele. E aí eu falei, eu quero te fazer só uma última pergunta, seu cara. Quantos negócios do senhor deram errado durante sua jornada toda? Porque ele tem mais de 100 prédios em Brasília, tem a empresa Cecim Sarquis, tem um monte de fazenda, é um cara com a mente brilhante.
Aí ele olhou para cima e falou assim, filho, eu não lembro de um negócio meu ter dado certo, todos deram errado. Aí eu falei assim, não entendi. Como assim? Aí ele, filho, nenhum negócio meu deu certo, todos deram errado. Mas eu vou te falar uma coisa, em todos eu fui lá e consertei. Aí ele virou para mim e falou assim, filho, meu negócio não é ter empresas, meu negócio não é ter fazendas, não é ter imóveis. Todos os dias eu acordo falando o seguinte, hoje eu vou resolver problemas. E aí o funcionário dele, há mais de 20 anos, que é o Cláudio, falou assim, Bruno, isso é verdade, porque toda vez que eu ligo para ele, ele fala assim, ei, qual é o problema do minuto? Vamos lá, vamos resolver. Aí ele virou para mim e falou assim, olha filho, eu sei que você nunca vai enxergar a igreja como um negócio. Só que existem princípios do empreendedorismo que você precisa implantar na igreja para ela dar certo. Mas se todos os dias você acordar com essa decisão de resolver problemas, aquilo dali vai ser um sucesso. Ele falou desse jeito. E aí eu abracei ele, fui para a sala do lado para poder conversar com o Cláudio. Não é imobiliária, gente. Para graça de Deus. É direto com eles. E aí, só vendo com o Cláudio lá o que precisava de documentação para poder fazer o contrato. E aí o seu Cário entra, depois de uns 5 minutos, e fala assim, ô Cláudio, onde está a chave lá do prédio lá? Aí o Cláudio falou, está aqui. Aí ele pode entregar na mão do Bruno. Eu já quero que ele saia com a chave na mão aqui, porque vai demorar uns 10 dias essa burocracia de cartório e tal. Eu já quero que ele saia com a chave na mão. E outra coisa, as latas de tinta para ele poder pintar o prédio para começar a igreja é por minha conta. Ah, querido, você podia aplaudir ao Senhor por isso. Eu estou testemunhando isso, cara, para você continuar crendo naquilo que Deus confiou em suas mãos. E aí eu peguei a chave, fui para o prédio, e aí meu cunhado me deixou lá, foi trabalhar. Na hora que eu abri, que eu vi aquele lugar daquele tamanho, eu ajoelhei no chão e comecei a chorar, sabe? Comecei a falar, Deus, o que está acontecendo? Eu tinha conversado com o meu pastor na quarta-feira. Isso era quinta-feira da outra semana. 8 dias depois, eu estava com a chave na mão de um lugar. E aí eu chorando, aí o Espírito Santo falou para mim assim, não está acontecendo rápido não, filho. Tem 15 anos que eu te preparo. É como diz o pregador, demora muito tempo para as coisas acontecerem de repente. Então, muitas vezes você fala assim, está demorando, mas calma, o de repente de Deus vai vir. Amém? E aí, cara, fomos lá para dentro. O maior milagre que eu vivi com relação a essa missão da Real Amor foi minha mãe. Porque minha mãe, ela sempre criticou o ministério. Até porque eu também errei. E hoje, eu ensino as pessoas a não errarem. Eu vivia praticamente na igreja de segunda a segunda e esqueci que eu tinha uma mãe. E aí, os 15 anos que eu tinha ficado numa congregação, minha mãe só foi na igreja 5 vezes, em grandes conferências que eu preguei. Desde quando a gente abriu a Real Amor, minha mãe nunca faltou um culto. E é uma das mais empolgadas com aquilo que Deus está fazendo. Porque eu voltei a ser filho. Eu voltei a entender que muitas vezes, cara, Deus vai nos enviar para lugares longe, distantes, mas a maior missão que nós temos hoje é dentro da nossa casa. E aí, eu estou falando da minha mãe porque nesse processo que eu estava vivendo com Deus e brigando com Deus, teve um jogo do Flamengo aqui em Brasília. Eu sou flamenguista, aleluia. E o meu sonho era ter um filho, vestir ele de rubro-negro e ir para o estádio. E aí, na época, meu filho tinha 4 anos, eu falei, pronto, vou realizar meu sonho, né? E aí comprei os ingressos, liguei para minha mãe, comprei os ingressos do jogo Flamengo, minha mãe também é doida pro Flamengo. Falou, não, você comprou o meu também? Eu falei, comprei. Aí fui para lá, para casa dela. Quando cheguei lá, ela falou assim, meu pai falou, não, vai com sua mãe, eu vou com os amigos aqui do condomínio, a gente se encontra lá no estádio. Eu falei, beleza. E aí saí. Estava dirigindo ali, subindo a estrutural, quase chegando ali no viaduto Ayrton Senna, e estou vendo minha mãe angustiada, sabe? Passando a mão na perna, passando a mão no cabelo. E eu falei assim, oxe, mãe, que agonia é essa? Que angústia é essa? E aí ela virou e falou assim, quer saber? Eu vou te falar.
Eu não ia te falar não, mas tem 15 dias que eu só penso nisso, acordo pensando nisso, durmo pensando nisso. Eu falei, misericórdia, o que foi, mãe? Aí ela virou para mim e falou assim, por que você não abre uma igreja? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, o que é? Ela é. Eu falei, por que a senhora está falando isso? Ela falou, não sei, mas tem 15 dias que eu só penso nisso. Irmãos, deixa eu te falar, eu não tinha esse papo de ministério com a minha mãe. E aí eu falei para ela, eu falei assim, mãe, Deus colocou uma igreja dentro do meu coração. E nós vamos começar essa igreja em breve. Aí ela começou a chorar do outro lado. E aí ela virou para mim e falou assim, filho, eu não ia me aposentar agora, mas eu vou me aposentar e boa parte da minha aposentadoria eu vou te dar para você abrir a igreja. A pessoa que mais criticou o ministério de Deus na minha vida foi a que mais investiu. Talvez você está passando por uma situação igual ou parecida. Eu só te falo uma coisa, permaneça. Amém? Porque daqui a pouco Deus vai fazer algo extraordinário que vai te assustar. Como Deus me assustou com todo esse processo que nós vivemos. E aí pegamos esse dinheiro e aí fomos lá para dentro, né? Reformar, colocar com a cara que Deus já tinha colocado no meu coração e eu já tinha desenhado como seria o altar, né? E aí fomos reformar. E aí, beleza, reformando lá, aí eu falei para o meu cunhado, eu falei, olha, nós vamos guardar 10 mil reais, porque no meu entendimento, 10 mil reais daria para comprar um som para a igreja. E eu falei, ó, guarda 10 mil, porque 10 mil é pro som. Na minha inocência, né? E aí, beleza, aí fomos reformando e tal. E aí, nesse período, querido, por isso que eu quero falar sobre esse desafio que nós temos com o crescimento tecnológico, eu comecei a postar no meu Instagram. Em breve, Real Amor. E de uma forma sobrenatural mesmo. Deus começou a conectar pessoas. De todos os lugares. Foi algo surreal que aconteceu. E aí eu comecei a ter tempo de mesa com as pessoas, conversar com as pessoas. E aí teve um episódio de um menino que até hoje está lá com a gente, que ele mandou um direct para mim e falou assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Aí eu fui olhar a rede social dele, aí eu vi que a gente não tinha nenhum amigo em comum. Aí eu falei, oxe, coisa estranha. Esse cara está querendo falar comigo, a gente não tem nenhum tipo de amigo em comum na rede social. E aí fiquei, né, e a minha esposa é totalmente assim, meia paranoica. Ela falou assim, amor, marca com ele no shopping. Vai que, né? E aí marquei com ele. E aí quando ele chegou, ele começou a chorar. Na hora que ele me viu, ele começou a chorar. Aí eu falei, o que foi, cara? Aí ele virou para mim e falou assim, pastor, é o seguinte, eu já estou há algum tempo, eu sou cristão desde quando eu nasci, sou filho de pastor, e tem 30 dias que Deus falou para eu ter um tempo sabático, porque Ele iria me mostrar qual é a igreja que eu precisava congregar e quem seria o meu pastor. E eu estou aqui para dizer que a partir de hoje eu sou tua ovelha e a Real Amor é minha igreja. É para a gente perceber, querido, que quem cuida da igreja, a Bíblia fala, um planta, o outro rega, mas o crescimento vem dele. E aí, e tudo isso foi muito louco, porque eu comecei a ver assim, Deus de verdade trazendo, sabe, conectando pessoas para que um propósito se cumprisse. Na reforma, já tinha uma galera que me mandava mensagem falando assim, pastor, hoje é domingo, eu vou para onde? E eu falava assim, aí eu falei para André, eu falei, amor, a gente vai ter que ir lá para a igreja, lavar, para ter culto. E a gente começou a fazer culto antes da inauguração. E aí Deus foi começando a trazer pessoas, sabe? Eu usando a rede social, gente. Usando a minha rede social. Por isso que eu falo que nós, como igreja, se a gente não entender o tempo que nós estamos, se nós não entendermos que a tecnologia é uma bênção, amém? Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. E se a gente não entender isso, a gente não vai viver essa igreja missional, essa igreja para esse tempo que Deus tem confiado em nossas mãos. Amém? Enfim, é isso. É um pouquinho da história da Real Amor. Deixa eu entrar aqui, porque senão não vai dar tempo. Então, os desafios com o crescimento tecnológico. Eu quero fundamentar aqui algo com vocês. No livro de Daniel, a Bíblia diz o seguinte, olha só.
Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim, ó: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Olha só o que Daniel profetiza e fala: muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber. Diga, maior saber. Algumas versões diz maior conhecimento. E o conhecimento se multiplicará muitas vezes. E o conhecimento se multiplicará muitas vezes. A gente está lendo um texto de um livro do Velho Testamento, que é um livro considerado escatológico, que fala do fim. E a gente está vendo Daniel já falando sobre os nossos dias, sobre os nossos tempos. Porque hoje, antigamente, até 15 anos atrás, as pessoas falavam que a maior riqueza estava no conhecimento. Quem detinha do acesso ao conhecimento tinha a sua maior riqueza. Hoje já não é mais assim. Não é só você deter o conhecimento, mas é você saber o que fazer com aquilo que você conhece. Amém? Então aqui a gente está vendo Daniel já falando sobre esse tempo, que nós entraríamos nesse tempo onde o conhecimento seria multiplicado muitas vezes. E a tecnologia está aqui para poder nos impulsionar como igreja, como povo de Deus. E aí outro texto que até o pastor falou, está em Romanos capítulo 12. Versículo 2, é um texto que todos conhecem. A Bíblia fala: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes, cara, a gente precisa transformar a nossa mente, para entendermos esse tempo, para entendermos o avanço que Deus permitiu que a gente tivesse. A gente passou por uma pandemia, 15 milhões de pessoas morreram durante a pandemia, é muita coisa. Mas se a gente passou por isso, foi uma permissão de Deus. Quem acredita nisso, em nome de Jesus? Sabe, muitas vezes a gente olhava e falava: Senhor, mas e aí, o que vai ser da igreja? Como que vai ser isso? E nós fomos impulsionados a olhar para a tecnologia, na época da pandemia. Eu, como igreja, como Real Amor, mesmo tendo apenas 2 meses de inaugurado a igreja, eu tive que olhar para a tecnologia. Por quê? Porque a igreja estava fechada. Foi aí que a gente foi impulsionado a começar a entender que as pessoas iriam se conectar, que a gente não poderia perder a conexão, mesmo afastado. Porque a tecnologia tá para isso, para aproximar as pessoas. Porque hoje a gente conversa com qualquer pessoa do mundo, através da tecnologia. E aí muitas igrejas que não tinham essa visão começou a ter. Por isso que eu falo, eu não tenho, sabe, essa palavra de pessimista, eu não sou pessimista, eu sou otimista sempre. Mesmo na pandemia, eu falei assim: cara, nós vamos fazer o negócio acontecer, vai dar certo. E aí comecei a discipular as pessoas pelo Meet, pelo Zoom, sabe, toda semana a gente tinha uma reunião. Eu ia para a igreja, só eu e mais 2 pessoas para poder fazer uma live. E eu falava assim: gente, a gente não vai deixar de congregar porque a gente não está fisicamente no lugar. Nós vamos congregar, mesmo num culto online. Por isso que eu acho muito legal, sabe, a SEM também já ter feito isso, já transmitiu o culto. Porque tem pessoas que não conseguem vir. Hoje lá na Real Amor eu vejo, a gente é uma igreja pequena. Mas no culto, depois que eu termino, eu vejo lá, a gente tem mais de 100 pessoas conectadas no culto. E eu falo assim: cara, olha que coisa extraordinária, né? Deus está alcançando pessoas por meio da tecnologia, mas a gente precisa transformar a nossa mente, principalmente a geração do 30 mais, principalmente a minha geração, não parece, dos 40 mais. Mas a gente precisa, muitas vezes, transformar a nossa mente. Por quê? Porque senão a gente não vai entender esse tempo e essa geração. Mas vamos lá. A pandemia versus a tecnologia. Eu já falei um pouco sobre isso. Nós fomos impulsionados, como igreja, a enxergarmos isso. A entender que nós poderíamos, sim, utilizar da tecnologia para espalhar o reino de Deus, para espalhar a palavra de Deus. Quando a gente fala de missões, hoje, por exemplo, mesmo sendo uma igreja pequena, nós já investimos em missões.
Hoje nós temos um casal no Canadá que está começando um pequeno grupo para a gente implantar uma igreja no Canadá. Hoje eu tenho um pastor, foi o primeiro pastor que eu ungi ao ministério. Ele está na Argentina. E a gente já está falando sobre isso. Toda semana a gente se reúne. Brasil, Canadá e Argentina. E nós oramos por essas nações. Entendeu? E tudo isso é possível por quê? Por conta da tecnologia. Nós temos contato, nós temos acesso. Sabe, a gente ceia juntos. A gente coloca eles lá no telão da igreja. E a gente ceia literalmente juntos. Eles falam com a igreja lá do Canadá, da Argentina. E a gente tem essa comunhão, mas tudo isso é possível por conta da tecnologia. E eu sei que a pandemia foi algo terrível, mas se a gente deixar de olhar aquela história do copo meio cheio, meio vazio, se a gente começar a olhar o copo meio cheio, a gente vai começar a entender que nós podemos fazer muitas coisas com aquilo que Deus está nos permitindo enxergar com relação à tecnologia. Olha só, das 10 maiores empresas do mundo, presta atenção, das 10 maiores, 5 delas são de tecnologia. E aí criaram essa logo, Gaman, né? Quem sabe qual é aquela primeira empresa aqui? Qual é? Google. A segunda? A terceira? A terceira? Meta. A Meta era o antigo o quê? Facebook. Ó, vocês estão bons, hein? Né? A quarta? A Amazon. E a última? Microsoft. Então entenda, cara, que das 10 maiores empresas do mundo, 5 delas são de tecnologia. 3 dessas daqui estão nos primeiros lugares, como as maiores empresas do mundo. Por que eu estou falando isso? Outra coisa que eu quero falar com vocês são esses 2 conceitos aqui de tecnologia. IoT, falando no português, ou IoT, no inglês, IoT e IA. Sejam verdadeiros. Quem nunca ouviu esses termos, levanta a mão. Seja verdadeiro. Beleza, legal. IoT, fazendo uma tradução para o português, é internet das coisas. Quem falou? Uau, cara. O cara é da tecnologia, né? Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui. É a internet das coisas. O que é isso? Já se está pensando em nós termos um mundo totalmente conectados. E aí é totalmente mesmo. Por isso que é a internet das coisas. Sabe por quê? Porque um púlpito desse, ele pode estar conectado. A gente pode ter uma igreja inteligente. Uma igreja que, por exemplo, vamos viajar aqui, mas não viajar não, isso já é realidade. Por exemplo, o louvor terminou de cantar a última canção. O púlpito tem que estar posicionado no meio. Se a gente tiver uma igreja inteligente, esse sistema ele já manda um comando para o púlpito é automático e ele sozinho vai até o centro do altar para o pastor começar a pregar. Esse é um conceito que hoje está sendo muito disseminado e hoje já é uma realidade. Por exemplo, as casas inteligentes. Né, onde quando você estaciona o seu carro, quando o seu carro está próximo à tua casa, a sua garagem já abre automaticamente. Quando a sua garagem abre, se você gosta de café, a sua cafeteira já é conectada ao carro ou já é conectada ao seu smartphone. Ela já manda um comando para a sua cafeteira. Quando você abre a porta da sua casa, as luzes já estão acesas. Se tem ar-condicionado, o ar-condicionado já está ligado na temperatura que você quer. Se você tem uma banheira na sua casa, a sua banheira já vai estar cheia, com a água na temperatura que você quer, tudo automatizado. Isso é a internet das coisas, né? A Alexa é uma realidade, né? Só que a Alexa ainda você precisa dar um comando, mas o conceito do IoT já é totalmente automatizado. É você, por exemplo, que usa um smartwatch, um relógio, ele começar a ver a sua glicose, por exemplo. Aqueles que têm problema com glicemia. Ele já mede a sua glicose e aí ele já manda, por exemplo, uma mensagem para a sua geladeira que está conectada a ele.
ela já vê quais são os alimentos que você precisa para poder se alimentar direito. E aí a sua própria geladeira já manda um comando para a Amazon, já faz a compra dos alimentos que você precisa para a sua dieta. Quando você chega em casa, os alimentos já estão na sua casa. Essa é a internet das coisas. E isso eu estou trazendo para vocês porque é uma realidade. Há 15 anos atrás, quando a gente via uma Smart TV, a gente falava assim, isso é só para rico. Sim ou não, gente? E hoje a maioria de nós temos Smart TV nas nossas casas. Então, muitas vezes você está olhando para mim e falando assim, cara, mas isso está muito distante. Não está, já acontece. E aí, sabe o que está acontecendo? Isso vai começar a cada dia ser mais acessível. Porque é o mundo. É aquilo que nós estamos avançando. Vocês estão entendendo, sim ou não? O outro conceito que eu quero trazer para vocês é o IA. O que é IA? Inteligência artificial. Isso já é uma realidade. Quem sabe, por exemplo, que logo é essa daqui? ChatGPT. Está vendo que a geração menos de 30 anos sabe tudo? E se nós, como igreja, a gente não entender isso, a gente perde essa geração. Vocês estão entendendo, líderes? E aí, o que é ChatGPT? Quem não sabe o que é ChatGPT, levanta a mão. Aí, ó. Muita gente não sabe o que é ChatGPT. ChatGPT é uma das ferramentas da inteligência artificial. O ChatGPT é literalmente um chat. Ele é um aplicativo, ou você pode acessar pelo site também, onde você dá comando para esse aplicativo e ele te volta uma resposta. Tá? E é algo assim, incrível. Quer ver, por exemplo? Deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir meu ChatGPT aqui. Pastor, pensa aí num sermão que você queria pregar domingo. Me dá um tema. Sermão do Monte. Ó, eu vou abrir meu ChatGPT aqui, e aí eu vou escrever aqui. Ó, o Daniel é especialista em ChatGPT. O que eu escrevo aqui? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Escreva um sermão baseado no Sermão do Monte. Do Monte. Aí eu vou dar aqui, ó. Vou clicar. Cliquei. Aí ele vai começar a escrever para mim, ó. Olha só, o texto base, Mateus 5, do versículo 1 ao 12. E aí ele ainda te dá como você deve falar. Ele fala assim, ó, queridos irmãos e irmãs. Hoje nos voltamos para um dos textos mais preciosos das Escrituras. O Sermão do Monte, pronunciado por Jesus. Este sermão, que abrange Mateus 5 a 7, é um dos discursos mais profundos e desafiadores do nosso Senhor. Hoje focaremos nas bem-aventuranças que estão no início desse sermão e que revelam o caráter do reino de Deus e como devemos viver como seus cidadãos. Primeiro ponto. Aí ele coloca, ó, primeiro ponto. Primeiro ponto. A natureza do reino de Deus. E aí ele descreve tudo. Segundo ponto, a inversão dos valores do mundo. E aí ele te dá um sermão prontinho. Interessante, né? Mais 0,800. Mas eu... Hã? Autoral. E aí o que é essa inteligência artificial? É nada mais do que um grande banco de dados, onde ela tem informações do mundo todo, de tudo aquilo que as pessoas falam na internet, e aí ele faz um aparato disso tudo e te devolve, como uma sugestão. Tá? Especialistas dizem que, a partir da inteligência artificial, muitas profissões vão deixar de existir. Por exemplo, profissões como redator. Já começa a deixar de existir. Por quê? Porque você coloca aqui, eu estava fazendo um teste, eu falei assim, olha, me monte um vídeo sobre tal assunto. E ele te dá tudo certinho, ó, de tantos segundos você vai fazer isso, tá.
Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Olha só que terrível. Coloca esse vídeo aí para mim, por favor. Coloca o vídeo aí para mim, por favor. Olha só esse vídeo, gente. É uma igreja, viu? Uma igreja protestante que decidiu fazer um culto por meio do ChatGPT. Todo o culto foi feito pela inteligência artificial. Eles criaram 3 avatares. Aquela mulherzinha que apareceu é um avatar, tá? Não é uma mulher, de verdade. É um avatar. E aí o primeiro avatar fez a oração inicial. O segundo avatar fez o louvor. E o terceiro avatar pregou. E reuniram mais de 300 pessoas para assistir um culto todo desenvolvido com inteligência artificial. Vocês estão olhando para mim assim, falando assim, misericórdia. Mas, cara, o que eu estou falando para vocês é que já é uma realidade. Vocês entendem isso? Então, pessoas saíram de suas casas para ouvir um avatar. É demais, né? É demais. Pode voltar lá para a apresentação. Esse daí é o pastor que decidiu fazer isso, viu? Isso foi numa igreja lá na Alemanha. Tá? Tá na internet. Então, o que nós precisamos pensar? Primeira coisa, quis trazer essa frase de Charles Chaplin. Não sois máquinas, homens que sois. Amém? Nós precisamos entender de uma vez por todas, cara, que independente do avanço tecnológico, nós nunca seremos máquinas. Porque homens é que sois. Amém? E aí, qual o problema que eu vejo com relação a esse avanço da tecnologia, com relação à igreja? Se eu perguntar para você, uma faca, ela é boa ou ela é ruim? Vamos lá, gente, participa comigo. Uma faca, ela é boa ou ela é ruim? E aí eu coloquei ali, ó, com letra pequenininha. Depende o quê? Da mão que ela está. Amém? Se uma faca estiver na mão de um cozinheiro, vai ser extraordinário. Nós vamos comer uma comida incrível. Agora, se ela estiver na mão de um assassino, vocês estão entendendo? E aí, quando eu falo de tecnologia, nós precisamos entender isso como igreja. A tecnologia, ela é como uma faca. Depende da mão que está. Por exemplo, o ChatGPT. Eu, sinceramente, eu falo, eu não pregaria um sermão escrito pelo ChatGPT. Sabe por quê? Porque eu ainda acredito na revelação. Eu ainda acredito que eu preciso dobrar meu joelho e falar, Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Só que eu, hoje, uso o ChatGPT para outra coisa. Por exemplo, eu sou da época que a gente tinha uma Bíblia, que a gente tinha lá atrás da Bíblia, as concordâncias, lembra? Né? Concordância bíblica. E a gente ia lá atrás, e a gente ia, cara, deixa eu ver quais são os versículos que falam sobre perdão. Não é? A gente ia lá atrás da Bíblia e a gente via, a gente começava a estudar a Bíblia. Hoje eu uso o ChatGPT para isso. Quais são os versículos que falam sobre perdão? Mas antes eu já orei, antes eu já jejuei, antes eu já tive meu devocional, eu já senti no meu espírito o que eu precisava falar para a igreja. Vocês estão entendendo? Então a tecnologia ela vem para poder facilitar. Então é uma faca na nossa mão, depende da mão que está sendo utilizada. Vocês estão aqui? Amém? Outra coisa, um risco que a gente corre com esse avanço da tecnologia é de nos tornarmos xerox. Como assim, pastor? Podemos nos tornar xerox de alguém. Eu já vi, cara, pastores com uma cadeira altinha, sentado no púlpito com um pedestal, pregando igual o David Leonardo. Mas por quê? Porque hoje o David Leonardo é o pastor mais seguido do mundo. E aí,
se a gente não tomar cuidado, a gente vai olhar para essas pessoas e a gente vai querer imitar. Ah, não, está dando certo. Então deixa eu imitar. Mas deixa eu te falar, em nome de Jesus, você não nasceu para ser xerox. Deus tem uma identidade para você. Deus vai usar você da forma que você é. E as pessoas vão começar a se conectar porque existe uma unção, existe uma porção que Deus derramou sobre a tua vida. Sabe por que eu acredito nisso aqui, cara? Porque aqui nós somos várias igrejas. E aqui não existe a placa. O que está existindo aqui é o reino de Deus. Para falar sobre missão, isso é extraordinário. Amém, gente? Então a gente corre o grande risco, se a gente não tomar cuidado com relação a esse avanço tecnológico, de nós termos uma faca na mão e a gente não souber lidar com essa faca, ou a gente se tornar uma xerox. Amém? Quantos minutos eu tenho? 16? Ô, glória. Então tá bom demais. Eu estava correndo, achando que, né? Mas vamos lá, olha só. Eu quis trazer isso aqui para vocês. É aquilo que a gente está fazendo como igreja. Talvez tem pessoas aqui que já está muito avançado. A gente está no iniciozinho, sabe? Mas mesmo uma igreja pequena, hoje a gente tem já uma organização por conta da tecnologia. Hoje nós temos um app da igreja, da Real Amor, que todos os membros ou qualquer pessoa do mundo pode acessar o app. Se você for na Play Store agora e colocar Real Amor, você pode baixar o aplicativo da igreja. E no aplicativo da igreja nós temos várias coisas. Por exemplo, nós temos uma grade onde tem todas as palavras que são pregadas todos os domingos. Na segunda-feira, até meio-dia, a nossa equipe ela sobe a palavra, só a palavra, cortada para o nosso aplicativo. Em 2 formatos, tanto formato de vídeo como formato de podcast. Porque hoje a geração ela ouve muito podcast. Então a pessoa acordou cedo, está indo para o trabalho e não pôde estar no culto por algum motivo, ela já coloca no carro e vai ouvindo a palavra do domingo. No aplicativo também nós temos devocionais, nós temos boletins eletrônicos, a gente se comunica com as pessoas. No app toda a organização estrutural da igreja está dentro do aplicativo. Escalas dos ministérios, todos os ministérios hoje estão conectados ao aplicativo. Então um membro que faz parte, por exemplo, da mídia, já sabe a escala do mês, e aí ele confirma no aplicativo aquela escala. O time de adoração, que o Daniel faz parte, a escala do mês também, do louvor, está dentro do aplicativo. Uma sugestão que eu fiz para a empresa que desenvolveu o aplicativo e vai ser implantada agora é ter a possibilidade, porque ainda não tem, a possibilidade de mandar o repertório, de mandar uma playlist do Spotify, por exemplo, por meio do aplicativo. Isso está sendo desenvolvido e já vai ser implantado, para que o time de louvor todo seja organizado pelo aplicativo. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem para todos os membros da igreja. Eu mando uma mensagem, aquelas mensagens push. E aí sai uma notificação no celular de todo mundo. Qualquer mensagem que eu queira mandar, eu pego o aplicativo, coloco lá e todo mundo da igreja recebe a mensagem naquele momento. Então a tecnologia ela vem para facilitar a nossa comunicação. Porque imagina, cara, o quanto era difícil a comunicação há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que a gente não tinha celular. Mas hoje a gente tem. E é uma faca. Como a gente está utilizando essa faca? Né? Os aniversariantes do mês, que também é legal. Né? Todo aniversariante, ele recebe uma mensagem. E aí você não precisa, por exemplo, eu não preciso ir lá, já existe uma mensagem automática. E ele me lembra, fala assim, pastor, fulano de tal está aniversariando. Aí ele já recebe uma mensagem automática pelo aplicativo. E aí, como o aplicativo me avisou, aí eu vou lá no particular dele e falo, queridão, estou passando aqui para poder desejar um feliz aniversário. Cara, isso gera conexão, isso gera pertencimento, isso gera esse sentido de família. Entende? Por exemplo, eu vi o pastor falando sobre a importância de nós termos escola dominical, estudo. Né? Hoje a gente precisa olhar para a tecnologia também. E a gente vai começar agora a gravar aulas
para que as pessoas tenham acesso ao estudo da Bíblia, ao estudo da palavra, por meio do aplicativo. Porque eu não sei qual é a realidade de vocês da igreja, mas, por exemplo, eu tenho muitos jovens lá que estudam de segunda a sábado. Como é que eu vou falar para esse jovem, ó, você vai ter que vir para a sala de aula também no domingo? Está entendendo? Mas se eu der a opção para ele poder, durante a semana, assistir uma aula, ele assiste. Ele estuda. Ele se conecta. A visão, aquilo que Deus nos deu como igreja. Vocês estão entendendo? Outra coisa. Eu acho que parou. Você pode passar aí para mim? Volta um. Nós desenvolvemos um site, né, onde a pessoa pode ver toda a programação da igreja, tem palavras, todas as ministrações, tanto vídeo como podcast também está no nosso site. E temos a parte da gestão. Pode passar o próximo slide aí. Nós temos a parte da gestão, que aqui é toda a organização da igreja hoje eu faço pelo sistema. Uma das coisas muito interessantes que tem aqui é a área pastoral. Eu não sei você, pastor, mas eu tenho uma dificuldade. Por exemplo, eu atendo pessoas todos os dias. Aí, depois de uns 3 meses, essa pessoa volta. Eu já esqueci o que eu tinha conversado há 3 meses atrás com essa pessoa. Aí, sabe o que o sistema me auxilia? Quantos aqui já foram? Com certeza a maioria. Já foi no médico e o médico está lá atrás do computador. Aí mudou o plantão, mudou o médico. Mas você continua sendo atendido. Por quê? Porque está o prontuário. Aqui eu tenho o prontuário das minhas ovelhas. Então, antes de eu chegar no gabinete para poder conversar com ela, eu já entrei no prontuário, eu já vi. Eita, há 3 meses atrás eu conversei isso com ela. E aí, quando a gente senta à mesa novamente, a gente é mais assertivo. Eu não fico perdendo tempo com coisas que a gente tem que relembrar aquilo que foi dito. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo, cara, onde as coisas estão acontecendo muito rápido. E se a gente não usar a tecnologia para isso também, a gente não avança. Então, depois que eu implantei isso na igreja, cara, a minha vida como pastor ficou 1000 vezes melhor. Sabe, porque a gente tem uma organização, a gente é mais assertivo com as pessoas. Quando a gente chega no gabinete, eu falo, lembra que a gente conversou isso. Aí tem algumas pessoas que falam assim, ué, pastor, tu lembra? Eu falei, não, o sistema me lembrou. Entendeu? E aí toda a parte financeira da igreja, cursos, ministério infantil. Hoje o ministério infantil, o pai, ele já manda uma notificação para a nossa coordenação, falando assim, olha, hoje meu filho vai estar aí. Aí já é gerado um QR Code no celular dele. Quando ele chega lá no ministério infantil, a professora, ela bipa o QR Code e o menino entra. Aí já sai o número dele e tal. Qualquer problema com a criança, o pai recebe uma notificação no celular, vai lá na salinha para poder ver o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, são facilidades que eu acredito que, nesse sentido, nós podemos, sim, usar a tecnologia para nossas igrejas, para o avanço da missão que Deus nos entregou, seja mais assertivo. Amém? E, para a gente finalizar, espera aí, tinha um slide aqui que eu precisava falar com vocês. Eu acho que não veio, não está aqui. Mas eu acesso aqui. Que é importante a gente poder falar. Olha só. Eu estava refletindo esses dias e eu estava pensando sobre o que eu sou como pastor. E eu estava pensando o seguinte, cara. O que faz uma pessoa sair da casa dela para poder ir até a igreja para poder me ouvir? Sendo que a gente está num mundo totalmente conectado, onde as pessoas têm na palma da mão delas pregações dos maiores pregadores do mundo. O que faz essa pessoa sair da casa dela para poder me ouvir?
porque eu não me considero um pregador. E aí eu entendi que hoje, entendo que eu vou falar algo para você. Hoje as pessoas, elas não querem apenas um pregador. Elas querem uma pessoa que testemunha. O que é testemunhar? É por isso que os discípulos da igreja do primeiro século, eles eram conhecidos como aqueles que testemunhavam a ressurreição de Jesus. As pessoas olhavam e falavam assim, eles são testemunhas. Porque as pessoas hoje, elas querem se conectar com pessoas de verdade. As pessoas querem olhar para nós como líderes e ver em nós uma família. E eu sinto isso aqui, sabe? Desde quando eu vim aqui a primeira vez na igreja, eu sinto essa igreja uma igreja família, sabe? Uma igreja que nós não somos máquinas, nós somos homens. É um absurdo a gente ver pessoas indo para a igreja para ver um avatar. Isso é um absurdo. Por quê? Porque nada substitui isso aqui, pastor. Nada substitui o toque, nada substitui o abraço. Então as pessoas, elas não querem um grande pregador em cima do púlpito, elas querem pessoas humanas. Existe um sociólogo chamado Bauman, ele escreve sobre o amor líquido, sobre as relações líquidas. Ele fala que nesse tempo, na nossa geração, não uma geração agora da pós-modernidade, ele já traz um conceito da hipermodernidade, que é a geração que a gente vive. E aí ele fala que nessa geração, as relações são líquidas, que se escorrem pelos dedos. E nós, como igreja, nós precisamos combater isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que é melhor sermos dois. Amém? A Bíblia fala que Deus, ele se alegra com a comunhão dos santos, dos irmãos. E isso nunca pode sair da missão da igreja. Porque o que as pessoas esperam de nós é isso, é o contato, é a verdade, é o pastoreio. É as pessoas olhar para a gente e falar assim, cara, ele é ser humano como eu. E uma das coisas que eu mais faço lá na igreja, cara, é demonstrar a minha humanidade para as pessoas. Isso não diminui a minha espiritualidade. Pelo contrário. O próprio Jesus vira para os discípulos e fala assim, o que eles dizem que eu sou? Paulo pedia oração para os seus discípulos. E aí quem somos nós, líderes, para se colocar num patamar, achando que a gente é alguma coisa? Pastor Cláudio falou sobre isso. Né? A gente precisa entender, cara, que nós somos pó. E aí, para finalizar mesmo, 2 Coríntios, capítulo 4. Vou só ler isso daí e a gente já finaliza, tá? Olha só, o que a Bíblia diz. Portanto, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Amém, gente? Vai dando glória a Deus aí por esse texto. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto foi Deus que ordenou das trevas resplandeça a luz, pois Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí olha só o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Sofremos pressões de todos os lados. Está se identificando aí, irmão?
Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Amém? Entenda, cara, nós somos esses vasos de barro que o apóstolo Paulo está falando, sabe? E o apóstolo Paulo fala o seguinte, algo poderoso, olha. Temos, porém, esse tesouro dentro de nós, como vasos de barro. Esse tesouro é o próprio Deus. Esse tesouro é o próprio Espírito Santo que habita dentro de você. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver, e foi algo que Deus falou ao meu coração, a gente vai ver que nunca ninguém brigou por conta de barro. A gente já viu sociedades, a gente já viu nações brigando por conta de tesouro, pessoas colonizando outros países em busca de madeira, como foi o Brasil. Mas a gente nunca viu ninguém brigando por barro. Deus, ele é o único que briga por barro. Ele é o único que briga por você. É o único que um dia olhou para você e vê a gente como pó, porque nós somos pó. Mas a partir do momento que a gente recebe esse Espírito, que é esse tesouro, a gente se torna, o que a Bíblia diz, um vaso de honra. Então que nós possamos ser esses vasos, cara. Que independente do avanço, que é só o começo que nós estamos, mas nós como igreja, como líderes, a gente precisa entender que a tecnologia é uma bênção sim. Amém? Tudo que a gente faz, a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Eu falo lá na igreja que hoje, se a gente fosse contemporaneizar a Bíblia, a gente falaria que a rede social fala o que o coração está cheio, né? Não é mais a boca. Mas hoje a rede social fala o que o coração está cheio. Então que nós possamos ser essa igreja, que a gente possa ser esse povo, sabe, cheio do Espírito Santo. Que a gente possa usar todo tipo de tecnologia para a glória de Deus. E que a gente seja também um combatente, para que a gente entenda que existem avanços que não faz parte, que não é para a gente. Amém? Que a gente não desumanize aquilo que precisa continuar sendo humano. Amém? A tecnologia não pode tirar, por exemplo, o voluntariado da igreja. A gente não pode substituir as pessoas por conta da tecnologia. A gente pode usar a tecnologia para aperfeiçoar as pessoas e não o contrário. Amém? Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.